Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Paulo Fonseca e vou trazer agora uma novidade para vocês na linha de palestras que eu venho publicando aqui no Cultura Naval no nosso canal do YouTube. Apenas para lembrar, nós temos duas palestras lá publicadas, uma sobre Regulatory Compliance, é justamente o cumprimento das regras de classe e estatutário. O que significa isso, quais são as vantagens que a gente tem em se fazer o compliance. E, em sequência, nós temos outro vídeo publicado chamado Qual a diferença entre classe e estatutário, que confunde muita gente. Essas duas primeiras palestras que eu mencionei, elas serão melhor explicadas no futuro, que eu estou preparando aqui um curso online, né? E que essas duas palestras são apenas uma pequena fração do curso inteiro, né? Então, vamos falar agora sobre estaleiros de reparo, que na minha visão nós ainda estamos longe do ideal aqui no nosso país, infelizmente. O que eu vou apresentar aqui nessa palestra está baseado exatamente na minha experiência, pegando o melhor que eu aprendi dessa experiência toda como armador, como vistoriador e como estaleiro de reparo. Eu vou apresentar a vocês aqui de uma maneira muito clara, muito direta. É um apanhado e é um modelo básico, é um modelo duro, é um modelo que existe e que está aí espalhados pelo Caribe, pela África, pela Europa, pelo Oriente Médio, nos estaleiros de reparo de renome internacional e que tem dado certo até agora. A primeira coisa que é preciso mudar aqui no nosso país é a mentalidade de reparo. Porque nós temos uma mentalidade aqui que repara alguma coisa secundária, uma coisa menor, de menor importância, né, improvisado. Este modelo apresentado aqui será um modelo básico, que ele poderá sofrer alterações de acordo com o layout do estaleiro, com o projeto do estaleiro, com o volume de reparo, quantos navios eu posso ter no meu estaleiro ao mesmo tempo. Ou seja, tanto na doca seca, quanto no cais, reparando no cais. E até, eventualmente, no ancorador. Então, vamos ao primeiro assunto. O estaleiro de construção e o estaleiro de reparo, eles são diferentes. Eles têm dinâmica diferente. Eles têm projeto diferente. Eles têm linha de produção diferente. O grande erro que eu vejo e que eu vi em alguns projetos aqui no Brasil é você ter um estaleiro de construção e adaptar ele para reparo. Outros fazem construção e reparo no mesmo layout. Então, isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Na minha concepção, na minha visão, são duas coisas que não se confundem, né? O estaleiro de construção, ele segue uma sequência típica de produção em linha. O que é isso? Imagine uma fábrica de automóveis, né? Começa lá com a chapa, né? Com a chapa de aço enrolar, tem toda uma linha de produção até sair o automóvel já pintado e pronto para ser pilotado no final da linha de produção. Mais ou menos, não necessariamente assim, mas mais ou menos essa é a sequência, é uma linha de um estaleiro de construção. Ou seja, segue uma sequência típica de produção em linha. O estaleiro de construção também tem um número reduzido de docas secas, ou seja, as docas secas é onde justamente você vai produzir o seu casco, né? Então, ela é o núcleo central, tem pouquíssimas docas secas, a maioria tem uma doca seca, né? Pode ser em rampa também, pode ser em sincrolift, como é justamente o layout dessa ilustração que nós estamos vendo aí, tem ali um sincrolift. Mas ali é o foco, é uma coisa só. Uma outra diferença básica são nos guindastes nos meios de elevação.
que para um estaleiro de construção eles têm que ter grandes capacidades, né? Então, a eficiência do estaleiro de construção também está ligada à capacidade de elevação, ou seja, quanto maior o bloco que eu puder elevar, né, tirar da oficina e transportar até a doca seca ou o local de assembly, maior será a sua eficiência na construção. Então, nós vemos cada vez mais guindaste de uma capacidade elevadíssima no estaleiro de construção. Uma outra diferença que nós vemos entre construção e reparo é justamente que o cliente da sociedade classificadora na construção é o estaleiro, não é um armador. Há muita controvérsia nisso aí, mas não é o nosso tempo. No estaleiro de construção, o controle de qualidade assume um papel atuante na aprovação dos serviços, bem como o departamento de engenharia no processo construtivo. Ou seja, o departamento de qualidade, de controle de qualidade e o departamento de engenharia são os departamentos centrais de um estaleiro de construção. Nós vamos ver que não é bem assim no estaleiro de reparo. Então, eu acrescentaria mais um item nessa diferença entre construção e reparo, é que a construção, nós temos um planejamento bem definido de datas. Semana que vem temos inspeção no bloco tal, num determinado local, né? Vamos fazer inspeção de solda, de montagem, quer dizer, uma coisa assim bem, né, planejada. Já no estaleiro de reparo, o planejamento era todo para ontem. Não é para o futuro, é pegando o passado que você não conseguiu fazer no passado. Mas a gente vai voltar nisso um pouquinho mais em detalhe mais à frente, tá? Agora vamos falar de estaleiros de reparo, a diferença, né? O navio, ou doca seca, né, como núcleo central e as oficinas como satélite. Por que isso? A eficiência de um estaleiro de reparo começa no seu layout. Ou seja, quanto menos HH nós gastamos com transporte internamente, né, levando peças do navio para as oficinas e das oficinas para o navio, quanto menor for essa distância, quanto menor for esse HH, pelos meios de elevação, né, mais eficiente será o estaleiro de reparo, porque nós estaremos diminuindo o seu custo. Então, a eficiência de um estaleiro de reparo começa no layout. Então, vocês começam a perceber uma grande diferença só nisso aí que eu falei, né? Como o estaleiro de construção é um estaleiro em linha, que a gente tem grandes HHs de movimentação de peças e materiais, o estaleiro de reparo tem que otimizar esse gasto de HH. Por isso que a doca e o navio tem que ocupar uma situação de núcleo, uma situação central, e as oficinas periféricas mais próximo possível de onde acontece a ação. Lógico que o estaleiro com uma doca, né, é fácil a gente visualizar isso. Agora, o estaleiro com várias docas começa a ser um desafio de projeto. Como a gente pode ver nesse layout que nós temos aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 docas, né? Então vocês verem que não é uma doca só, são 5 docas. Então, quanto maior o número de docas, maior a flexibilidade, maior a capacidade, maior volume de reparo que esse estaleiro tem, né? Como eu falei, o maior número possível de docas secas ou similares, eu acabei de explicar isso para vocês o porquê, né? Guindaste meios de elevação com capacidades inferiores ao da construção. Prioridade para o maior alcance possível. Claro, nós teremos movimentações de equipamentos, peças e materiais de menor peso do que um estaleiro de construção. Eventualmente, um ou outro reparo de grande porte, nós podemos ter movimentações de grandes peças, materiais, né, e equipamentos, mas isso é eventual. Então, existem outros meios, né, como gruas flutuantes, né, como meios de elevações
portáteis de grande capacidade que você eventualmente poderá ter no seu estaleiro, poderá alugar, né? Mas não seria o dia a dia. Então, se você for usar os guindastes de meios de elevação no estaleiro de construção para um reparo, você poderia, mas você estaria acrescentando custo, né, no projeto e construção desnecessariamente. E demoraria mais tempo de você justamente recobrar o que foi investido em matéria de contribuição de margem para você. Ou seja, se você não precisa de um guindaste de 300 toneladas, você vai investir num guindaste de 300 toneladas, ele é muito mais caro que um guindaste de 50 toneladas, de 75 toneladas ou de 100 toneladas. Né? E o seu custo operacional, o custo operacional de um guindaste de 300 toneladas é muito superior do que um guindaste de valores mais inferiores. Então, o dimensionamento dos meios de elevação tem que ser específicos para o estaleiro de reparo. Por isso que eu digo, a gente não consegue usar o projeto no estaleiro de construção para fazer reparo. Fica caro. Fica caro, gente. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Então, a gente começa a errar do início, ao meu ver. Porque nós estamos fazendo uma construção cara. Né? Então, você fazer um estaleiro flexível, tanto vai para um quanto vai para outro, você não está pensando no custo dele, no custo de manutenção, no custo operacional dele, que é elevadíssimo você ter um custo operacional no estaleiro de construção. Por isso que o estaleiro de construção, penso eu, não tem mais obra, ele não se aguenta muito em pé, ele vai parar. Né? Ele até começa a fazer alguns reparos e vê que a coisa não é muito rentável. Claro, porque o dimensionamento dele não está para aquilo, né? Para aquela atividade. Outra grande diferença é que o cliente da classe aí já é o armador, não é o estaleiro. Então, troca um pouquinho, né, a composição de forças, né? E isso realmente é muito interessante. E, ao meu ver, realmente o armador tem que ser o cliente, não é o estaleiro. Isso é outra coisa que as pessoas que vêm da construção não entendem muito. Né? Porque ainda estão com aquele conceito na classificadora, cliente nosso, vamos... Não é. Classificadora, cliente do armador. Ponto. E, finalmente, falando sobre o controle de qualidade, né? Que assume um papel secundário apenas na execução de ensaios MDT e na qualificação de soldadores. Então, o controle de qualidade, que é o CQ, que está escrito ali, é controle de qualidade, é um papel terciário. Já na construção, ele é um papel de extrema importância e relevância. Já no reparo, não é. E nós vamos ver por quê. Agora que a gente já entendeu bem a diferença entre um estaleiro de construção e de reparo, nós vimos bem que praticamente as condições de projeto de um são quase antagônicas do que de outro. Né? Então, por isso que eu acho, na minha opinião, que estaleiros adaptados, eles têm isso contra eles, quer dizer, o projeto deles, que é para a construção, passa a ser um desafio muito grande, mas não é impossível, mas é um desafio enorme você adaptar um estaleiro de construção para um estaleiro de reparo. Né? E tem várias variáveis que eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Que não era tão importante, mas no outro passa a ser mais importante. Né? Então, é um trabalho bonito também em se fazer uma adaptação do estaleiro de construção de grande porte para o estaleiro de reparo. Realmente não é impossível, mas é um desafio muito grande. E essa modificação, essa conversão, ela deverá ser feita, pensando justamente no investimento de longo prazo. No investimento de curto prazo, você não vai fazer modificação nenhuma. Mas também a sua rentabilidade vai ser baixa. Por isso que eu vi, ao longo desses anos, estaleiros de construção fazendo reparo morrendo em poucos anos. Né? O organograma típico de um estaleiro de reparo quase não possui similaridade com o estaleiro de construção. É justamente isso que a gente está
está conversando, né, agora. Se o projeto de um estaleiro de construção ele difere bastante de um estaleiro de reparo, logicamente, seu organograma não pode ser igual, né? Tem que ser específico. E essa especialização é que vai fazer a diferença no sucesso, na eficiência e na eficácia de um estaleiro de reparo. E é nisso que a gente tem que se concentrar nesse momento. A gente tem, principalmente, como já foi falado, né, no tocante do controle de qualidade, do departamento de engenharia, que aparece bem destacado na construção, ele não tem tanta relevância no estaleiro de reparo. Quem tem relevância no estaleiro de reparo é uma outra figura que aparece, que é o coordenador de reparo, que é o departamento de coordenação de reparo. Esses é que têm relevância e importância fundamental no estaleiro de reparo. É essa figura que não existe no estaleiro de construção e é uma figura central no estaleiro de reparo com bastante protagonismo. Justamente o departamento de reparos apresenta uma função estratégica e predominante sobre todas as outras. Ele é o maestro, ele é o representante do estaleiro, ele é o embaixador do estaleiro junto ao cliente, que é o armador, né? Então vamos começar a construir o organograma típico no estaleiro de reparo. Começa pelo General Manager, né, pelo gerente geral. Abaixo dele nós temos o financeiro. Lá, junto do financeiro, nós temos o RH. Do outro lado, nós temos o comercial. E o seu RP, que é o Relações Públicas, né, o seu comercial. E nós temos a função central, que é o coordenador de reparos. Paralelamente ao coordenador de reparos, nós temos a produção. Nós vamos ver o que eu chamo de produção, tá? A manutenção, aprovisionamento, que é a parte de contratação, nós vamos ver com calma cada um deles, e finalmente o departamento de segurança. Então, este é o núcleo básico do organograma típico de um estaleiro de reparo. Isso aí é que representa, na minha visão, o que eu aprendi nesses anos todos de reparo. Isso aí para mim é o ideal, ou próximo do ideal, né? Agora nós vamos ver cada um, a função básica de cada um deles. General Manager representa o estaleiro junto aos outros organismos como Board of Directors, acionistas, credores, agentes governamentais, agências reguladoras, etc. Ou seja, toda a parte externa ao núcleo de reparo. Quer dizer, o General Manager ele é justamente a ponte com o mundo exterior, como a gente chama no estaleiro, né? Mundo exterior, que o estaleiro de reparo tem um mundo interior só dele, né? Em que a gente se conecta só nesse mundo interior quando estamos fazendo reparo. Mundo exterior, General Manager, né? Isso aí, ele pode ser o representante, né, de acionistas, né, de credores, né, agentes governamentais, geralmente possa ter ações do estaleiro e agências reguladoras, justamente o trâmite com agências reguladoras e por aí vai. Define metas, estabelece políticas para os demais setores do estaleiro, observando sua implementação em harmonia entre eles. Estabelece metas. Então, pelo fato do General Manager estar em contato com os acionistas, com os donos do estaleiro, com os bancos, seja lá quem for, que seja o acionista principal do estaleiro, ele vai estabelecer essas políticas e essas metas, essas contribuições de margem justamente ao lucro, a percentagem de lucro que cada reparo deverá ter para que ele possa apresentar o balanço positivo com sucesso para o pessoal que está acima deles, né, que está bancando o estaleiro. O General Manager, ele, além de estabelecer as políticas e as metas para cada setor, né, ele observa que os setores há harmonia, entre aspas, entre eles. Na verdade, tem algumas vezes em que não há consenso realmente, né, a produção acha uma coisa, a coordenação de reparo acha outra, os managers não concordam, e aí, raras vezes, né, precisamos de um juiz,
e o juiz eleito é o nosso general manager. Tem um ditado no estaleiro que diz o seguinte, estaleiro de reparo: decida certo ou decida errado, mas decida. Tá? Então o general manager ele acompanha o desenvolvimento diário do reparo, sem ação direta na intervenção e modificação do mesmo. Ou seja, não tem aquela do cliente, do armador, vou falar com o general manager para pressionar o estaleiro de alguma forma. Não é com ele que o cliente vai falar. O general manager ele não fala diretamente com o cliente. Ele pode, claro, se o cliente quiser falar com ele vai falar, vai ouvir e não vai decidir nada. Porque ele, essencialmente, ele não pertence ao processo produtivo do estaleiro de reparo. Ele apenas diz quais são as regras, diz quais são as leis, entre aspas, né? E harmonia entre eles. Salvo em casos excepcionais, de diretrizes específicas ou conflito entre setores. Como eu falei, quando há o conflito, o general manager entra em ação. Então, o general manager ele tem que ter uma experiência de reparo. Não adianta a gente ter um general manager que não entende de reparo. Só entende da parte financeira, só entende da ponte com os acionistas, com muito externo, mas ele tem que saber de reparo porque, excepcionalmente, né, ele vai resolver o conflito entre os setores. Excepcionalmente. De preferência, o ideal é que o general manager não se meta nisso. Esse é o ideal. Faz análise crítica dos resultados de cada reparação em relação às metas estabelecidas e define objetivos de melhoria da eficiência e redução dos custos de reparo futuro. Isso é uma coisa importante que tem no reparo. Como eu já falei para vocês, naquela melhoria contínua da qualidade, né? Então, quando um reparo ele é terminado, quando eu digo terminado o reparo, é discutida a fatura também, né? Tem um resultado final no reparo. Então, às vezes, eventualmente, esse resultado não foi muito bom. E aí essa análise crítica vai ver justamente por que esse resultado não foi muito bom. Se houve alguma falha na execução dos reparos, né? E se houve a falha, como que essa falha poderá ser reduzida ou mitigada no futuro. Né? Então, aí que a gente poderá ter uma melhoria contínua do reparo. Né? É muito fácil a gente, depois do reparo feito, é muito fácil a gente olhar para o passado e ver perfeitamente onde que houve a falha. Né? Mas durante o reparo, a identificação dessas falhas ela é muito difícil. Né? Porque você está sofrendo influência de várias variáveis ao mesmo tempo e você não consegue ter uma visão global, final, para onde que vai as decisões que você está tendo naquele momento. Por isso que o reparo ele é processual, né? Ele segue uma linha, que é essa linha que você deve, que é a linha da experiência do reparo que você deve seguir. Quando está em dúvida, você segue essa linha, mas eventualmente você poderá ter flexibilidade, né? Num tipo de reparo, numa forma de fazer o reparo de uma coisa que você tem a possibilidade de inovar. Né? Essa inovação pode estar certo, pode dar meio certo, ou pode não dar muito certo. Né? Mas as inovações elas são importantes acontecer e elas acontecem. É como lá na teoria de Darwin, né? Que precisa ter as mutações. Né? Nem sempre as mutações são benéficas à vida. Algumas mutações deram certo e outras mutações não deram muito certo. Então, essa análise crítica aí, né, motivada justamente pelo resultado, ou seja, se o general manager diz que a contribuição de margem tem que ser 30% acima do custo, e você não deu esse 30%, realmente aí vão te apertar. Então, fechando essa parte de análise crítica, ela é muito importante para que justamente nós podemos avançar em inovações, em novos métodos, em novos procedimentos. E, dessa forma, um estaleiro de reparo ele vai criando uma identificação própria de como fazer reparo. Né? Então, ele tem uma evolução própria, porque o projeto básico pode ser o mesmo, o organograma tipo pode ser o mesmo, mas
a influência do local, das condicionantes do local, das pessoas, da mentalidade, do tipo de nacionalidade, vai criando uma identificação local própria que vai modificando justamente a maneira de fazer reparo, sempre procurando fazer o melhor possível, nunca regredindo, né? Então vamos ver agora o financeiro, né? Aqui embaixo do financeiro nós temos o RH. A principal função do financeiro que impacta na reparação é a quantificação do custo, do HH, né? De cada mão de obra, de cada centro de custo. Ou seja, quanto que vale a hora homem de um caldeireiro? Quanto que vale a hora homem de um serralheiro mecânico? De um eletricista, né? Então, um financeiro faz essa definição. Porque o HH é uma soma de fatores, né? Que começa no salário do sujeito, né? Mais o custo Brasil, mais, né, se tem alguma dívida e por aí vai, né? Então você vai somando isso aí até você chegar no custo, no HH. Pessoal, dentro do estaleiro de reparo, não existe a quantificação em dinheiro, né? Isso aí custou 2 milhões, vai custar 3 milhões. Não existe isso. Existe o seu budget, é HH. Então, se o preço ele está já fixado, desde que não haja nenhuma alteração naquilo que for acordado no texto da especificação de reparo, então, digamos que o texto não sofra alteração, tem aquele preço que foi dado pelo comercial ou pelo ship manager, que a gente vai ver mais tarde. Então, esse preço, se não houver alteração, ele vai ser o preço final. Então, a função do estaleiro é diminuir o custo, é diminuir o HH. Por isso que eu disse para vocês, que a diminuição do HH, a diminuição do custo do estaleiro de reparo começa no seu projeto. Então, o seu projeto visa a otimização da diminuição desse custo. Principalmente a gente consegue visualizar bem das facilidades, né? Dimensionamento dos meios de elevação e do HH dos transportes internos que o estaleiro vai gerar. Então, o gerenciamento básico do estaleiro de reparo é a diminuição do HH. Você tem um budget de HH, ou seja, essa obra vai me custar 5.560 HH, homem-hora, né? Então, nesse budget é que se a gente gastar mais, vamos ter que justificar porque gastamos mais, e se a gente gastar menos, o cara atingiu as metas, provavelmente vai ter um bônus no final do ano, e isso existe. Claro, quem está acima da meta vai ganhar um bônus, e isso é muito importante, o bônus também, essa cultura de bônus, um pouco escassa no nosso país, mas essa cultura de bônus no estaleiro de reparo funciona. O que mais que o financeiro faz? A definição do custo unitário de HH para cada centro de custo irá impactar na política de preços ao cliente praticada pelo comercial, claro, né? Então, o comercial vai se basear, né? Ele vai quantificar uma obra, né? Ele vai ver uma determinada obra de estrutura, por exemplo. Então, o comercial, que tem que ter bastante experiência em reparo, ele vai quantificar aquele trabalho de aço em material gasto mais HH, né? O material é mole, né? É só chegar para o aprovisionamento, saber quanto é que custa uma chapa, bota um sobrepreço em cima, que é a política do General Manager, desse sobrepreço, e no HH também coloca acima do custo, né, uma contribuição de mais, que pode ser 30%, né, o General Manager define, quer uma contribuição de mais de 30%, que isso vem lá dos acionistas, eu quero ter um lucro de 30%. Então, esses números que vão colocar, né, que vai colocar um estaleiro competitivo ou não. É claro, se você ficar fora do custo, né, dos seus concorrentes, você está fora. Então, para você ficar dentro, você tem que diminuir esse HH.
E essa diminuição desse HH, que é justamente a experiência, a tecnologia e a evolução contínua do reparo. Isso é o reparo, né? E meu principal objetivo aqui é mostrar para vocês a dinâmica do reparo, que tem uma dinâmica própria. O financeiro atua também na administração e contabilidade do estaleiro. Essa parte administrativa, essa parte de contabilidade, contador, impostos, essas coisas todas. Isso é com o financeiro. Agora o RH, que está, né, ligado ao financeiro, atua na gestão de pessoal, claro, como todo o RH. Treinamento. Só que esse treinamento aqui, eu queria chamar a atenção, tanto que ele está sublinhado. O treinamento aqui e a qualificação da mão de obra é muito importante no estaleiro de reparo. Você ter, por exemplo, uma escolinha de treinamento, né? O cara saber soldar, o cara saber cortar, o cara saber ser um serralheiro mecânico, né? Então, o cara trabalhar nas manobras, né? Como manobrar uma peça e tudo mais. Quer dizer, esse treinamento no estaleiro de reparo é uma coisa fundamental. Porque através do treinamento você vai diminuir o custo do HH. Né? Você vai ensinar as pessoas a serem eficientes naquele trabalho que ela é especialista. Né? Então, não vejo, infelizmente, aqui no Brasil, investimento nisso. Os estaleiros geralmente querem o cara pronto, não investem no seu treinamento, jogam ele lá na área e seja o que Deus quiser. Né? Isso não é reparo, isso é improvisação. E é isso que a gente tem que acabar. Essa mentalidade que a gente tem que acabar no nosso país. Nós temos que criar um profissionalismo no reparo. Né? Então o RH ele tem uma palavra muito importante nessa parte de treinamento e qualificação de mão de obra. O RH também é responsável pela implementação e coordenação de políticas de QSMS, ISO, HSE, aquela coisa toda, né, que está na moda, né, no modismo aí, né, QSMS. E aqui, no caso do Brasil, as normativas do Ministério do Trabalho, né, que são as NRs, né, que, quer dizer, na verdade, essas NRs não são um problema típico de um estaleiro de reparo no Brasil. É uma coisa que a indústria, tanto onshore como offshore, estando no território nacional, ela tem que cumprir. Não tem jeito. Né? Então, o RH ele participa da produção quando ele atua no treinamento e na qualificação de mão de obra, que isso é muito importante. Treinamento e qualificação de mão de obra, eu estou insistindo, isso é muito importante, a gente não pode descuidar disso aí. Esse é o caminho do profissionalismo de reparo nesse país. Vamos ver agora o comercial. Né? Qual é a importância do comercial? O comercial faz todo o trabalho de pré-venda, participando de licitações de reparo, respondendo às especificações de reparo com precificação, indicando as inclusões e exclusões de cada item contido na especificação de reparo. Especificação de reparos aparecendo aí. Ó. O comercial pode e deve consultar os setores produtivos para a precificação e prazo final dos reparos. Ou seja, quando há uma licitação de reparo, né, o comercial vai responder mediante uma solicitação. A solicitação é justamente a especificação de reparo. Uma especificação de reparo bem feita, ela não vai ter exclusões. Né? E não vai ser necessário o comercial dizer o que está incluso e o que não está incluso. Né? Então, quanto mais detalhado, quanto mais refinada for uma especificação de reparo e mais eficiente, né? Menor a possibilidade do estaleiro de reparo, quando ganhar essa licitação e executar o reparo, levar trabalhos adicionais, que esse é o problema. Né? O grande problema do reparo mal orçado, que ele não existe mal orçado do comercial, existe também, mas
vamos assumir que o comercial sabe o que ele está fazendo, sabe o que ele está respondendo. Mas se o pedido, que é a especificação de reparo, não tem qualidade, a resposta do comercial irá impactar na produção, no reparo, e realmente as falhas irão aparecer, e não tenha dúvida que o Ship Manager vai estar lá bem atento para colocar adicional em cada coisa que não foi incluída ou não foi excluída pelo comercial, que também não foi manifestada pela parte do cliente, e você tem aquela especificação de reparo toda cheia de buracos, entre aspas, né? Então, a minha experiência com especificação de reparo, com as grandes irmãs, né, que foi com a Texaco, com a BP, com a Chevron e com a Shell, que são especificações de reparo no detalhe do parafuso, até dizendo para o estaleiro como tem que ser, como fazer, entrando na parte operacional do próprio estaleiro, fechava todas as possibilidades de você levar um item adicional. E o que isso impacta? Veja bem, quando o comercial responde uma especificação, tem uma tabela. E essa tabela, para a concorrência, é uma tabela bem enxuta, quase a nível de custo, né? Porque o grande gol de um estaleiro de reparo é, quando recebe o navio, é cancelar o máximo possível dessa especificação original, que está com preço pequenininho, e fazer uma especificação adicional, de trabalhos adicionais, ou modificar essa especificação, por ela estar incompleta, por ela estar com erro, por ela não ser eficiente, né? E aí, quando o navio já está no estaleiro, a tabela de preços não é aquela tabela de preço da licitação, é a tabela de preço vezes 2, vezes 3, vezes 4, você já está aí com o navio mesmo, né? Está mobilizado, então agora nosso preço é esse aí. Então, essa é uma grande razão porque as estimativas de reparo, os budgets de reparo nosso, não correspondem ao budget inicial e nem ao número de dias, porque a especificação, a resposta que o comercial dá em função daqueles trabalhos e aquele HH que o comercial orçou para aquela especificação é diretamente proporcional ao número de dias. Claro, se essa especificação não está clara, se há outros trabalhos adicionais, né, de acessos, né, que não foram contemplados na especificação, você vai aumentando o HH, é um trabalho adicional, vai ser precificado vezes 3, vezes 4, e você vai aumentar o número de dias, de acordo com o contrato. Por isso que eu digo, não existe reparo sem especificação de reparo eficiente. Se há deficiência no nosso mercado de como fazer a especificação de reparo, vamos aprender a fazer a especificação de reparo. Porque uma especificação de reparo bem feita é um estaleiro que não tem assim grandes qualidades. Isso é uma arma contra o estaleiro que não tem grandes qualidades, porque é uma forma de você pressionar ele a fazer direito. Fazer de acordo com aquilo que foi acordado. E sem ter o direito de levar um HH a mais ou R$1 a mais de trabalho adicional. O comercial tem um papel importante na definição dos itens de especificação de reparos, que são críticos em relação ao prazo final e em relação ao preço acordado com o cliente, após a confirmação da licitação. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, o comercial, quando ele está orçando, quando ele está respondendo uma especificação de reparo, ele está em contato com o setor produtivo, né? E até mesmo com o coordenador de reparo, justamente para pegar subsídios, né? Para ter uma resposta mais acertada, mais eficiente, né? E claro, de acordo com a produção e com o coordenador de reparos, né? Eles vão acordar o número de dias para ser feita essa reparação. Sempre a tendência do comercial é colocar um prazo menor para pressionar a produção. Então, realmente, aquele custo que o comercial coloca na especificação original e aquele prazo que o comercial coloca não é muito realístico, né? Entre aspas, né? Então, você, ao receber um navio no estaleiro com aquela especificação original,
você já recebe ele sob pressão. Por isso que há toda uma tendência de você cancelar um item aqui, outro ali, botar mais adicional, e esticando esse prazo, e esticando o HH para você conseguir atingir as metas do General Manager na contribuição de margem que foi acordado com os acionistas, né? Então, há todo um organismo vivo, né, no reparo antes do navio chegar, né, porque a produção já recebeu essa especificação, já viu onde é que é o crítico, né? Então na reunião inicial com o estaleiro, que o comercial faz, já diz o seguinte: olha, esse aqui é o caminho crítico, e esse aqui é crítico em prazo, e esse aqui é crítico em tempo. Desculpa, em prazo e em dinheiro, né? Uma coisa que custa 2x, o cara comercial forçou X, claro, ele já aqui tive que abaixar, porque pela resposta lá do armador disse que o outro estaleiro nesse item aqui é um item grande, é um item principal, ele deu tanto, né? Eu tive que abaixar, então ele já lança um alerta ao estaleiro de acordo com aquilo que for forçado na especificação original. Por isso que eu digo o seguinte, que a especificação é muito importante, né? O reparo começa com a especificação de reparo. Então, continuando com o reparo, o comercial poderá participar do pós-venda com a precificação dos itens adicionais ou modificados na especificação original após a chegada do navio no estaleiro. É o que eu falei. Quando o navio chega e há uma modificação aos trabalhos adicionais, ou então os trabalhos, né, você vai lá identificar os trabalhos a serem feitos, quer dizer, não bate com o que está escrito na especificação, que é muito comum o cara pegar a cor de um navio semelhante e botar o mesmo item de obra, e na verdade nem foi no navio, nem escutou a tripulação, nem participou de uma operação, e na verdade o cenário, a realidade, né, daquela bomba, daquele equipamento, daquele motor, é diferente daquele cenário do reparo do navio semelhante, né, um navio irmão. Por isso que tem um ditado no estaleiro que diz o seguinte: nada mais diferente que dois navios iguais para reparo. Tá? Dois navios iguais, semelhantes, irmãos. Tá? Então, quando há essa modificação, ou quando há justamente esse trabalho adicional, o comercial poderá vir a pedido do Ship Manager, né, e forçar. Então, vamos falar agora sobre o RP, né, do estaleiro, né, que é o Relações Públicas, né, que tem foco no representante do cliente, visando atender suas necessidades e suporte durante a estadia no estaleiro. Transporte, acomodação, escritório, entretenimento e etc. Bem como medir a satisfação do cliente durante o andamento dos reparos. Quer dizer, o Relações Públicas ele não se mete no reparo, mas ele dá suporte à pessoa, ao representante do cliente. Ele pode até funcionar como um termômetro, né, de como está indo a satisfação do cliente, e ele pode, né, reportar isso ao comercial, ao Ship Manager, ao General Manager, enfim. Agora, não vão pensando que essa parte aí de transporte, acomodação, escritório, isso é de graça. Não é de graça, não. Isso é cobrado. Então, o RP passa a ser um centro de custo, de acordo com a solicitação do cliente, né? Nada é de graça. Então, chegamos ao final da primeira parte. Convido vocês a continuarem no canal do Cultura Naval no YouTube para a parte 2. Nos vemos até lá. Obrigado.